voltando aqui para essa segunda entrevista com o nosso jornalista, cerimonialista, colunista social, Flávio Ricardo Castro. Você sabe, Trícia, quem eu tenho admirado que está conseguindo reunir as senhoras, tem movimentado a sociedade sem ser colunista social, é o Fernando Sagnac. O Fernando Sagnac é um fofo, é um querido. Ele tem conseguido, se você observar os eventos do Fernando Sagnac, ele consegue tirar de casa pessoas que você há muito tempo não vê nos salões da sociedade. Vamos nos juntar, Fernando Sagnac. Vamos fazer um movimento de fazer com que nós, amazonenses, que temos essa lembrança de uma época onde nós convivíamos harmonicamente e convivíamos muito mais, né? Nos encontrarmos, termos eventos. Nada contra os eventos abertos a todo mundo, de jeito nenhum. Mas a gente também tem direito de encontrar aqueles amigos que a gente gosta tanto e não vê mais. Simplesmente não os vê. Nas minhas escritas, nas minhas redes sociais, as pessoas acham que eu faço das minhas redes sociais o colunismo social digital. Mas não é não. Mas eu acho ótimo. Que eu ainda tenho a escrita de quando eu era colunista social. Eu acho maravilhoso. As redes sociais são excelentes para isso. Tanta gente que escreve tanta barbaridade na rede social, por que não usar a rede social para fazer um... Eu sempre termino meus comentários, digo, as fotos falam um pouco mais do evento. Aí eu falo do evento, mas as fotos falam um pouco mais. Falando nisso, Flávio Ricardo, a gente já estourou o tempo, o Darwin vai ter que fazer a mágica dele, nós vamos seguir aqui. Eu encontrei colunas do Gil dos anos 50 e as colunas não tinham fotos. Você que é um grande pesquisador a respeito do colunismo social de muito antes de mim, as colunas sociais, elas tinham apenas referência... Notícias. E referência aos bailes tal, era só a escrita. Festa, tal, só escrita. Não tinha ilustração fotográfica. Não tinha. Tudo era por causa da tecnologia naquela época, da máquina fotográfica. Tanto é que os jornais tinham cartunistas para retratar. Quando eu comecei, eu ainda fui da época do filme. Do filme, aquele bobinar. Mas calma aí. Que antes disso, os equipamentos fotográficos eram tão complicados que não era o colunista que fazia a foto. Era o Chicó, era o Barros. Sim, era o Barros. Né? Depois é que com as máquinas... Quando veio a máquina com filme, que já foi quando eu entrei pro colunismo, eu adquiri uma máquina com filme da Kodak, que já Sonora, tinha flash embutido, né? Da Sonora. E então eu levava para o jornal para fazer o copião. Eu me lembro do copião. O copião. Porque era muito caro para o jornal ter que revelar todas as fotografias. Sim. Então faz um copião e ali você escolhe as fotografias que você desejava. Sim, eu me lembro do copião. O copião, gente, para quem é mais jovem, era como se fosse uma grande fotografia não recortada com as miniaturas das fotos que tinha, né? Exatamente. E a gente separava dali as fotos que queria, porque quando nós fotografávamos naquele tempo, nós não sabíamos se a foto ia funcionar, se não ia estourar a luz, se alguém não ia sair de olho fechado, enfim. E você não poderia, naquele momento, você não poderia fazer mais do que um flash na pessoa, porque ali já queimava, né? Cada filme tinha capacidade de, no máximo, 30 fotografias. Daí a expressão queimei meu filme, né? Queimou o filme. Exatamente. Porque, às vezes, simplesmente estourava o flash. Os filmes eram de 24 ou 36 poses. E pronto, era isso mesmo. Você tinha que trocar o filme, abrir a máquina, tinha que trocar a bobina, colocar no lugar certo. E às vezes se perdia esse filme que vinha numas caixinhas pretas, exatamente, né? E você tinha que levar para revelação. E nesse tempo que ele começou, ainda não tinha aqueles mini labs
que a Foto Nascimento ou a Importadora Oliveira tinham de revelar, né, em tantas horas, você levava para a Sonora, né? Para a Sonora, ou levava para o laboratório do jornal, que de forma muito artesanal, revelava e fazia um copião. Aí levava e fazia em 72 horas, ou depois caiu para 48 ou 24 horas. Exatamente. Mas todos os jornais tinham uma banheira, né, que molhava aquele negativo e pendurava as fotos, né? E foi por causa do Plínio Valério, que hoje é senador, que era o editor-chefe do jornal O Povo, que eu passei a publicar. Inclusive, desculpa interromper, é muito elogiado por vários jornalistas, inclusive pela Leda Nagli, por ser um dos caras mais competentes do nosso Senado. No nosso Senado. Muito respeitado. Ah, desculpa, eu te cortei. Mas então, foi por causa do Plínio Valério que eu chegava com as fotografias, eu só publicava fotografia. Aí ele dizia, Flávio, passa a dar o crédito das fotos. E aí eu passei a colocar fotografia, foto by Flávio Ricardo. Tanto que hoje as fotografias que esta página, essa página nas redes sociais estão publicando, repostando, eu identifico porque está com o meu nome. Olha que bacana, olha que bacana. E ninguém tem essa noção, quando coloca foto própria, não diz foto by quem, né? E as minhas estão lá, com o meu nome. Tanto que eu mandei mensagem para a pessoa agradecendo, mas ele não me respondeu. Pelo mesmo motivo que ele não respondeu, a gente só quer conversar com você, querido. Não é nada demais, a gente está agradecendo e apreciando o seu trabalho. Pode mandar resposta, a gente super apoia o teu trabalho e de repente temos até mais material para você ver, porque todos nós temos alguma coisa guardada, né? Sim. Tô te falando dessas colunas onde era escrito que você tentava imaginar como era aquele evento, porque pela descrição do colunista, você imaginava. Então, o colunista, ele era um grande escritor também. Nós tínhamos que perguntar. Quando eu ia ao aniversário de 15 anos, eu tinha que perguntar, conversar antes com a mãe da aniversariante, para saber quem era a costureira, quem foi a pessoa que fez o vestido da aniversariante, quem fez o bolo, qual era o buffet, para você criar uma história. Criar o enredo de toda a história que se passava. Para não ficar tão somente na aniversariante, na mãe e no pai. Sim. Então tinha que contar toda uma história. E, para mim, um dos aniversários mais lindos da minha época foi o de Daniela Sayag. Lindíssimo. Dentro do Rio Negro Clube. Aliás, o pai refez o Rio Negro, né? O Rio Negro, ele foi todo refeito, do teto ao piso. Gente, era cenário, tá? Não é que ele quebrou o Rio Negro, ele fez... Não, foi cinematográfico. Lindíssimo. Outro também no Rio Negro, lindíssimo, que eu me recordo, foi o da Vládia Benzecri. Que a Inês Maria fez uma festa lindíssima, né? Verdade. Nossa, duas saudosas, queridíssimas, né? Deixa eu ver quem mais teve aniversário de 15 anos, lindíssimo. Jéssica Sabá, que a tia Vânia fez uma festa maravilhosa, mandou buscar a orquestra de fora, cobriu piscina, fez até a louça personalizada para aquele momento. Nós tivemos grandes eventos. Márcia Raquel, a Baby, teve a ideia de colocar todo mundo de branco total e Márcia Raquel surgiu de turquesa, recorda disso? Maravilhosos. Dos eventos, as festas de 15 anos, elas não eram esse evento caríssimo, impossível de pagar hoje em dia, mas era um evento de um requinte. O mais importante, eu acho, que era a lista dos convidados, não era? A lista dos convidados, naquela ocasião, você observava que as pessoas conseguiam tirar de casa o chamado creme da sociedade amazonense. Nós falávamos sobre os colonistas, né? A história do colonismo. Exato. Olha, na minha época, quando
eu comecei do jornal O Povo, na crítica tinha o Gil. O Gil com os vocábulos próprios dele, Profit, Pano rápido. Isso é que me encantava nas pessoas, a criatividade. A Elaine Ramos, ela é uma usava... pessoa cultíssima. E ela usava muito, ela não dizia eu, ela falava a Marie Claire, que era ela, a própria Marie Claire era ela. Ela usava meu bem, quando ela queria tratar com alguém, meu bem, alguém muito próximo dela. Júlio Ventilari, que eu acho que queridíssimo meu. Eu acho que ele é a pessoa que fez a transição, né? Que continua nativa, mas que também estava naquela época. Este é um guerreiro. Este é um guerreiro. Esse é o herói da resistência. Esse é o herói da resistência. E Júlio Ventilari é um querido, porque ele vem de muito tempo. Vem do Jornal do Comércio, veio do Diário, agora está na crítica. Júlio era novinho quando começou no colunismo e continua. Júlio tem eu acho que a melhor memória social de Manaus. Eu estou felicíssimo de ver o Jornal do Comércio resgatou, trouxe 2 grandes nomes do colunismo social. Carlos Aguiar, que é um querido. Ele está escrevendo uma vez por semana no Jornal do Comércio, e Pedrinho Aguiar, que é outra pessoa querida, maravilhosa. É meu Petit Pierre. Um Petit Pierre é maravilhoso. O Carlão e o Pedrinho são pessoas que são amigas sempre. Uma época que o colunista era amigo, né? E que Manaus vivia disso. As pessoas compravam os jornais. Para assistir, para ver. Para se ver também. Para se ver. O colunismo social vendia muito mais do que as notícias políticas. E outra coisa, as pessoas, elas compravam os jornais para ver as festas, né? Digamos que, vou organizar determinadas festas, ficava durante muito tempo olhando como se fazia, porque a página do colunismo social também era como se fosse uma escola da finesse, da finesse. Você lembra o Alex Neriais? Ele foi o primeiro em Manaus a criar álbum de fotografias. Uma página inteira do jornal era só fotografia. As pessoas só queriam saber de ver as fotos. Elas queriam se ver. Não, e eu lembro muitas vezes, mas muitas vezes, de pessoas de fora de Manaus pedirem para a gente levar as colunas sociais, porque gente que morava fora há um bom tempo queriam rever as pessoas daqui. Aí pediam, olha, traz a página do jornal X, do evento da família do fulano, da família, sabe? E a outra coisa que eu achava bacana é que, tipo assim, a coluna social, ela tinha um enredo. Você contava aquela festa com todos os detalhes. Não era esse recorte que, infelizmente, a gente tem que fazer agora por uma questão de espaço. Não, você conseguia contar aquele evento detalhado. Então, era assim, digamos que fosse uma debutante. Era a família da debutante, o bolo, o vestido, a decoração, os convidados, né? Eu vou pedir um intervalinho e a gente volta já com mais Flávio Ricardo Castro. Voltando aqui para esse segundo bloco com o nosso querido Flávio Ricardo Castro. Você tocou no assunto que era das pessoas que moravam fora e pediu as colunas sociais. Eu tinha uma grande amiga, que eu chamava de mama na época, Cibele Johnson, morava na Itália, em Milão. Quando havia um grande evento em Manaus, eu comprava os outros jornais, juntamente com o jornal que eu escrevia, e mandava para ela acompanhar
o que aconteceu naquele evento. Cansei de comprar de 10, 12 jornais, né? Porque amigas de fora queriam acompanhar os eventos Sociais. E a gente mandava, porque aquilo lá era como se a pessoa tivesse estado naquela aqui festa. presente, porque ela ia ver a coluna social do jornal A Crítica, da Notícia, do Diário do Amazonas, do jornal O Povo, do jornal Folha Popular, do Folhão. Depois veio o Amazonas em Tempo. Sim. Então ela acompanhava de todos os jornais e de pessoas diferentes, de colunistas diferentes, de escritas diferentes. Sem dúvida. Isso era uma coisa muito bacana. E também a gente acabava levando o jornal inteiro e as pessoas acabavam prestando atenção em alguns detalhes daqui, né? Exatamente. De como essa Zona Franca era uma coisa, né, uma atividade econômica super agitada, né? Às vezes eu visito algumas pessoas que já têm idade, né, fora de Manaus, e elas me mostram, olha, lembra daquele jornal que trouxeste aí? Eu olho ali o centro da cidade, a Zona Franca, aquelas ruas lotadas. A Credilar, na Eduardo Ribeiro, a loja Credilar. Sim, a Credilar, moto importadora. Era fantástico. Agora há pouco alguém comentava comigo da tradição de descermos Eduardo Ribeiro para ver as vitrines. Sim. Era fantástico. Mas olha, tudo isso passava pela... Eu me lembro que, assim, principalmente a época de Natal, a minha mãe, eu me lembro como se fosse hoje, eu escrevi, inclusive, textos sobre isso, devo escrever mais. Nós começávamos lá no JG, que tinha Cearense, sim, né? Tinha um Pague Leve, que foi o primeiro supermercado de Manaus, e subíamos a Eduardo Ribeiro inteira, até chegar na Praça do Congresso, onde tinha aquele presépio maravilhoso, que hoje, infelizmente, foi substituído por árvore de garrafa PET, né? Mas era um presépio maravilhoso e as vitrines eram uma coisa linda, né? E outra coisa é que o comércio de rua ficava aberto à noite. Então era uma grandíssima confraternização ali, né? Literalmente, principalmente quando chegava a juventude, ali pelos Isas, pelo Pinguinzinho. O Pinguinzinho. Então ali era a reunião e dali surgia notas para a coluna social. Os Isas, você sabe que eu entrevistei o Rogério, e Rogério, você está me devendo voltar, né? Os Isas era realmente um ponto de encontro preferido da nossa geração, né? Os Isas com aquele milkshake, aquele sorvetão, cascalhão, enfim. Era Você lembra que o Alex Neriais tornou-se o embaixador de um lanche em Manaus chamado Bete Balanço, que ele reunia um grupo de amigos chamado Rebelde. A Turma da Rebelde. A Turma da Rebelde, que ficava ali na praça Nossa Senhora de Nazaré. E depois foi para a rua, para a Avenida Paraíba. É que a Bete Balanço, que infelizmente faleceu há pouco tempo, a Bete, ela recebeu esse nome porque é justamente a época do filme Bete Balanço, com a trilha sonora do Cazuza e a Débora Bloch principal. Era uma época, os anos 80 foram... Gente, se você imaginar que foi a época da redemocratização, a época que a juventude conseguiu viver, né, o que juventudes de décadas passadas não puderam, né? Então, era uma época onde se tinha acesso a shows, então todo mundo via fazer show no Estúdio Tropical. Exatamente. Né? Todo mundo se encontrava ali na Praça Nossa Senhora de Nazaré, né? E a Bete Balanço, ela colocou um food truck, que na época era um carro-lanche. Carro-lanche. Como existia na Praça de São Sebastião, o Quicão, que era da Júlia com o Alceu. Sim.
Sim. E aí depois a Beth comprou um ponto próprio lá na frente do São José do Rio, Parque São José do Rio Negro. E a Beth ficou ali reunindo gerações. O que havia era a geração dourada. Não, e a geração dos meus filhos ainda frequentou a Beth Balança. Só que aí aconteceu uma coisa chata, porque a Beth Balança estava sendo assaltada frequentemente. Aí uma das vezes a Beth saiu de lá depois de um assalto numa ambulância. Meu Deus. E aí ela resolveu fechar o estabelecimento, porque ela trabalhava noite e dia, porque o Beth Balança não fechava nunca. Era 24 horas. Para ser assaltada. E aí, no que ela fechou, ela simplesmente não teve motivação para viver mais. Mas esses 3 pontos que você citou, Zizas, o Pinguizinho e a Beth Balanço, eram pontos de juventude e que surgiam notícias, notas sociais. Sem dúvida. E ali nós conseguíamos fazer a coluna social do dia seguinte. E todos esses pontos sempre muito perto de uma praça, né? Exatamente. A Praça do Congresso, a Praça Nossa Senhora de Nazaré, a Praça São Sebastião, né? Onde a gente sentava e conversava sobre os assuntos. E aí tu já saías de lá com a tua coluna pronta, na cabeça. Na cabeça. Naquela época não existia celular, era na cabeça. Tinha que pegar um papelzinho e anotar. Às vezes eu anotava no guardanapo. Que barato. Muita gente fez música em guardanapos também, né? E aí, Flávio, tu digitavas depois? Na época não existia computador. Não. Digitava, digamos, batia a máquina, né? Datilografar. Eu tinha que ir para a redação, porque nessa ocasião o expediente era presencial. Sim. Então, fazíamos laudas em papel. E as redações eram uma festa. Exatamente. Fazíamos as laudas, eu sabia o espaço que eu tinha na coluna, quantas notas eu precisava, quantas fotografias eu poderia publicar naquele dia. E dependendo do evento, sempre evento grande, um casamento, um aniversário de 15 anos, um baile de carnaval, eu colocava um texto, não muito grande, para valorizar as fotografias. Sim. Né? E as pessoas compravam exatamente para se ver. Geralmente o teu padrão era colocar um texto aqui no meio, não é? Exatamente. 2 colunas grandes e uma coluna menor no centro, não era isso? Exatamente. E eu sempre eu fazia uma espécie de notas sociais soltas, em que ali eu contava quem ia viajar, quem estava num restaurante, quem ia se batizar. Porque viajar era uma coisa, era um evento social. Não existia essa história de viajar e não avisar ninguém, não, né? Até porque o aeroporto era um lugar de passeio. Era uma festa, era um baile à parte. Era um lugar de passeio, então você não viajava escondido, todo mundo sabia. E as pessoas se arrumavam, literalmente. Olha, eu me lembro que na época do aeroporto Ponta Pelada, né, quando começaram a ter os primeiros voos internacionais, as colunas sociais publicavam a lista de passageiros. Tu chegaste a ler isso? Sim, cheguei a ler. Os voos internacionais, eles mostravam a lista de passageiros, gente, que coisa mais louca. Eu não sei se eles conseguiam nas agências, né, das companhias aéreas, eu não sei como que faziam, mas publicavam o voo que partiu, o voo, sei lá, da Braniff. Saiu levando fulano, beltrano, era uma espécie de chamamento para os próximos. Se o fulano foi, eu também vou. O voo da Air France, eu me lembro que a agência da minha família era representante, era agente da Braniff, que ia para os Estados Unidos, e da Air France também. E aí eu via que as pessoas vinham procurar o mesmo pacote que o fulano que tinha estado na coluna social tinha
feito, né? Tinha comprado. Naquele tempo havia uma sala VIP no aeroporto Eduardo Gomes, que era uma grande reunião, né? Era uma festa. Era uma grande reunião, todo mundo se encontrava e batia papo. Hoje nem que a gente queira tem mais, né? Existe, mas não tem mais esse glamour. Mas existe sala VIP ainda? Existe. Aqui em Manaus? Existe. De quem entra, lá no saguão está do lado direito, lado esquerdo, aqui. Eu não sei. Eu sei que hoje as salas VIP são de cartão de crédito. De crédito, né? Antigamente as salas VIPs eram... Mas essa é paga. Essa aqui em Manaus é paga. Eu nem tenho conhecimento. A verdade é que quando eu chego aqui, eu já tô com os meus filhos esperando e quando eu saio daqui eu tô sempre atrasada. Aliás, eu até perdi um voo essa semana, mas isso aí não vale a pena. Mas na época nós chegávamos e íamos para a sala VIP, que eu não sei quem é que fazia o critério de selecionar e tal, e encontrávamos todo mundo que ia para lugares diversos, né? E ali também existiam colunistas sociais que frequentavam justamente para ver. Eu era um dos. Eu era um dos. Que uma vez na semana eu ia ao aeroporto exatamente convidado pelo gerente geral de uma companhia aérea. Uhum. Era uma forma de divulgar também a companhia aérea. Sim, eu já até sei quem é. E aí eu ia lá e divulgava as pessoas, fotografava, uma vez por semana. Toda semana? Uma vez por semana eu ia lá. Olha, não tem saudade desse tempo? Sinto saudade do colonismo social. Mas hoje é como se eu tivesse, assim, eu me perdi um pouco. Eu pouco conheço hoje as pessoas. Mas a sociedade mudou. Mas as pessoas que você conhece ainda estão por aqui. Sim. As pessoas que eu conheço hoje são as que comandam, né? Como Antônio Silva. Sim. Como seu pai. Sim. Entendeu? Que comandam o Estado ainda. Mas eu acho que faz um pouco... Dá um pouco de saudade. Dá sim. Dá muita saudade. Então, olha, querida, eu quero te agradecer demais essa entrevista e quero ver você sempre aqui. E quero que você me colabore com notícias também. Prometo e promessa é dívida. É dívida. Farei isso para você. E olha, tá convidadíssimo a participar tanto da coluna quanto do programa. Você é um querido. Amizade de muitos e muitos anos, eu espero que dure por muitos mais ainda. Querida, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado mesmo. Um beijo grande para todos vocês.